Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você nesse dia 14 de setembro, dia que a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Para isso mesmo, nesse dia tão especial, nós queremos celebrar com alegria, escutando a palavra de Deus. Relembrando aqui pouquinha coisa da história desta festa da exaltação da Santa Cruz. É uma festa muito antiga já. Desde 335, ano 335, no dia 13/9 de 335, foram dedicadas duas basílicas construídas pelo imperador de Roma, Constantino Magno. Uma no Gólgota e outra no Santo Sepulcro. No dia seguinte, do dia 13, dia 14, que coincide justamente com o dia de hoje, que nós estamos celebrando, foram expostos ao povo com imensa piedade os restos da cruz de Nosso Senhor. Então, a partir dali, nós começamos então a festejar, a exaltar a cruz de Cristo. Eu convido você para que juntos nós tomemos o Evangelho de São João, no capítulo 3, os versículos de 13 a 17. João 3, de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse também Jesus: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmão, irmã, a nossa festa de hoje é a exaltação da Santa Cruz. Então nós vamos ver qual o mistério da cruz. Glória, suplício, tentação de escândalo para os cristãos. Loucura inaceitável, insanidade deplorável para o mundo. Todas essas coisas nós ouvimos dizer, porque a cruz, ela sempre nos recorda dor, sofrimento, e nós não queremos pensar nisso, Na Sexta-feira Santa, todos nós lembramos, muita gente lembra mais da Sexta-feira Santa do que da própria ressurreição do Senhor, As igrejas ficam cheias nesse dia para adorar a Santa Cruz. Na Sexta-feira Santa, na celebração da Paixão do Senhor, às 15 horas, nós vemos os momentos fortes dessa celebração. Além da proclamação da Paixão, mas existe ali também a entrada da cruz pelo hall central da igreja, pela nave da igreja, onde aquele que preside conduz a cruz e durante 3 vezes, ele diz ou canta muitas vezes, eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E todos dizem, cantando ou rezando, vinde, adoremos a cruz do Senhor, que é fonte de onde ou por onde passou a salvação para toda a humanidade. Então, muitas vezes, eu já vi pessoas dizendo que cruz é sinal de maldição. Não, cruz é salvação para nós, para todos nós. Então, a cruz está no centro da nossa fé. Por ela, o Senhor venceu a nossa morte.
ele passou pela cruz, nos levando consigo para a ressurreição. É como que ele nos tivesse tomado em seus braços naquela cruz e nos conduzido para a ressurreição, como ele o fez, como ele ressuscitou. Na cruz de Cristo está significada toda a cruz da humanidade. A cruz do inocente que sofre, a cruz dos órfãos, a cruz das viúvas, a cruz dos que morrem nas guerras, as cruzes que também das mães que perdem seus filhos pelas drogas, a cruz dos pobres, a cruz dos sem nome, daqueles sem voz e sem vez. São tantas cruzes que nós podemos recordar nessa hora. E do mesmo modo, então, irmãos, que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que Jesus, o Filho do Homem, também seja levantado, seja elevado. E essa palavra impressionante foi confirmada depois da ressurreição, quando diz assim: não era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo isso e assim entrasse na glória. Amado irmão, amada irmã, por que era necessário? Porque no caminho do cristão e do Cristo tem que estar a cruz. Por quê e para quê? Olha, irmãos, para mostrar até onde o pecado nos levou. O pecado nos levou a crucificar o próprio Deus. E também para nos mostrar até onde o amor de Deus está disposto a ir por nós. Foi na cruz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi para a cruz. E ele foi para a cruz para mostrar também a nós o seu grande amor, se entregando por cada um de nós. E todos nós que contemplamos a cruz do Senhor, todos nós que miramos a cruz do Senhor, miramos o sofrimento de Jesus, as dores de Jesus, não podemos pensar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor friamente nos abandonou, deixando-nos sofrer nesse mundo. Ele não se fechou ao nosso sofrimento, mas ele se entregou por todos nós. Por isso a cruz era necessária. Por isso a cruz é necessária. E é por isso que São Paulo não queria gloriar-se a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que hoje louvamos o mistério da cruz. Por isso nos dispomos a não traçar somente o sinal da cruz como devoção na nossa vida, mas a viver a nossa cruz de cada dia, unidos a Cristo, invencíveis na esperança da ressurreição. Por isso, nós celebramos hoje esse mistério tão grande, das dores do Senhor. E assim, quando nós enxergamos naquela cruz, ali, como Moisés levantou a serpente que foi erguida, no poste, para que todos aqueles que estavam sendo feridos, mordidos, picados pela serpente viva, por causa da resmungação, por causa da desobediência, por causa de tanta murmuração, porque eles começaram até mesmo a
reclamar do maná que eles estavam recebendo. E aí eles começaram a ser picados. E Moisés falou com Deus, Deus mandou erguer uma serpente no poste. Todo aquele que olhasse para aquela figura, aquela serpente, aquela escultura, seria salvo. Irmãos, era a fé. Era a fé, todos aqueles que tivessem fé e olhassem para a serpente que foi mandada construir pelo próprio Deus, eles ficariam curados de suas picadas, porque até então aqueles que eram picados todos morriam. E assim então, a palavra que nós ouvimos hoje nos fala justamente disso. Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. E aqui Jesus, o Filho do Homem, não foi levantado num poste, mas foi pregado numa cruz. E todo aquele que olhar, todo aquele que crer no Filho de Deus será salvo. E quando nós olhamos então para tudo aquilo que o sofrimento de Jesus representa para a humanidade, nós podemos dizer que quando nós olhamos para aqueles que sofrem, aqueles que estão, que sofrem as dores, aqueles que sofrem da indiferença, aqueles que sofrem devido à corrupção, esses, quando a gente assiste a essas pessoas, nós estamos acolhendo o próprio Cristo Salvador e Senhor, que vem para nos libertar. E essa reflexão, irmãos, de uma maneira muito especial, me leva aqui a refletir novamente aquilo que eu disse, gravei aqui nas minhas anotações. Por que e para que foi necessária a cruz de Cristo? Porque no caminho do cristão e do Cristo tem que estar a cruz. Por que e para quê? Para mostrar até onde o pecado nos levou. O pecado nos levou para a cruz. E até onde o amor de Deus está disposto a ir por nós. É o amor de Deus que nos assiste. Então, irmãos, mais uma vez, ninguém contemplando a cruz pode pensar que Deus é indiferente, que Deus é frio, que Deus, diante do sofrimento do mundo, Ele não se importa. Ninguém pode dizer, porque Ele amou, porque Ele entregou o seu Filho, como a palavra de hoje nos diz, no último versículo que nós proclamamos no Evangelho. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que ele fosse, como se fosse um castigo, não é? Mas ele veio para salvar a todos nós. Textualmente diz assim, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Acolhamos o Salvador, acolhamos o Senhor, acolhamos o Deus vivo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Fique em paz, bom domingo, boa celebração, Deus te abençoe.